todos. Espero que estejam bem dispostos, que estejam tranquilos. Há aqui algumas caras que sabem que estão de férias, outras nem por isso, outras que dizem, já me disse bem, não é? Vai é quase o mesmo. Pois bem, hoje fui apanhado desprevenido, não havia de fazer a palestra, o que é sempre uma coisa complicada, não é? Principalmente para mim, que começo a preparar quase meus anos. Depois chego aqui e preparei para projetar uns slidezinhos e a máquina varia. De maneira que vamos fazer a palestra em conjunto, porque quando a palestra é desenhada para se falar, menos mal, quando é desenhada para projetarmos umas imagens para pensarmos, é totalmente diferente. Mas estes imprevistos sabem sempre bem porque, mergulhar um bocadinho no desconhecido, podem-se descobrir hoje experiências um bocadinho diferentes. Não sei se tiverem curiosidade, os que têm Facebook, que recebem a newsletter do e-mail da associação para ver qual é o tema de hoje. O tema proposto para falarmos hoje é obsessão. É um tema vastíssimo, não é? Como todos, mas este toca tudo, praticamente tudo que tem a ver com a doutrina e mesmo tudo em termos técnicos, não é? Em termos de pormenor, em termos de qualidade de vida, quantidade de vida, tudo, mexe com praticamente tudo. Vamos tentar ver até que ponto é que isso é mesmo verdade. Tentar lembrar o que todos nós já sabemos, como sempre, não é? À sexta-feira, nós aqui tentamos, sobretudo, em conjunto, analisarmos a nossa vida, analisarmos o nosso estado, o nosso ponto no percurso que é cada um dos nossos caminhos. Para falarmos sobre a obsessão, poderíamos introduzir aqui um pequeno à parte habitual, que é lembrarmos todos nós como é que foi, quando foi e por que foi a nossa primeira desligação a esta ou a qualquer outra associação espírita ou espiritualista, para obtermos, penso eu, respostas ou consolações comuns. Também já dissemos isto aqui algumas vezes, já há 30 anos ou 30 e tal, quando esta associação começou aqui, neste sítio, a média geral das primeiras visitas dava-se através do sofrimento. Sofrimento em variadíssimos graus e em variadíssimos géneros, não é? E sofrimentos próprios, ou de algum familiar muito próximo, ou de um amigo muito próximo, em que nós tentávamos colaborar na resolução do problema. Se calhar, então, há 30 e tal anos atrás, 80% dos casos, ou 90%, era por causa disso. E 10%, ou pouco mais de 10%, era por simples curiosidade, era porque queriam esclarecer dúvidas porque tinham lido qualquer coisa, tinham visto um filme, tinham falado com amigos. Era uma parcela muito inferior. Hoje, passados 30 e tal anos, que em termos de tempo não é nada, quase que estamos a equilibrar as duas parcelas. Vemos imensa gente que não tem problemas aparentes ou problemas particulares, mas vêm porque querem vir, porque se lembraram, porque acham interessante, porque viram no Facebook, viram na internet. Temos muitos casos desses. É bom verificar isso. E também acabamos por verificar que o tipo, como vamos ver no tema de hoje, o tipo de obsessões também se vão variando e vão variando a intensidade, vão variando a duração, etc. Para falarmos sobre a obsessão, para estudarmos a obsessão, é quase como um engenheiro civil para fazer uma ponte, tem que saber imenso sobre matemática e sobre física, não é? Senão o tabuleiro, os tabuleiros, caem. Para nós estudarmos a obsessão, temos que estudar toda a tabuada do espírito, da doutrina espírita.
completamente. Uma das coisas que temos logo que começar é a lembrar tudo que tem a ver com espíritos. Logo à partida, o que são espíritos? Parece uma pergunta que era completamente escusada a fazer-vos. Mas eu penso que nunca é demais fazer esta pergunta, porque muitos de nós não conseguem ter uma pequena ideia do que é. Não tem nada a ver com o corpo físico, tem nada a ver com esta identidade terrena. O que somos como espíritos, o que somos como essência. Logo à partida, isso mexe com aquilo. Não é? E depois, sobretudo, temos sempre presente a escala espírita. Que se nós nos distrairmos imenso no dia a dia, ouve-se, como já dissemos também algumas vezes, ouve-se muitas vezes a frase: olha, já te conheço há tantos anos e conseguiste me enganar. E, no entanto, convivemos com essa pessoa às vezes imensas horas por dia, uma vida inteira, e essa pessoa surpreendeu-nos ao fim de 30 ou 40 anos de vida a dois. Conseguiu-se camuflar uma vida inteira. Não é? Conseguiu representar uma vida inteira. Então, para um espírito ainda é muito mais fácil. Se o quiser, então torna-se incrivelmente mais fácil. Se nós já nos espalhamos ao comprido com espíritos encarnados, com espíritos desencarnados, é natural que nos espelhamos ainda com muito mais facilidade. E há de quem diga que está completamente à vontade para identificar um espírito, quer seja por um texto, quer seja por uma sensação, quer seja por uma presença, seja o que for. É muito importante termos este presente dos espíritos para qualquer situação da nossa vida, não é? Não sermos ingênuos, porque a caridade e a atenção não tem nada a ver com a falta de bom senso. Umas imagens muito engraçadas, não é? Estou a saber. Já sabemos, está? Diz o nosso dicionário, muitas vezes ficamos surpreendidos que o nosso dicionário, de língua portuguesa, tem definições de temas espirituais, não tem nada a ver, às vezes, só com temas espíritas, mas espirituais, quase iguais às definições da própria doutrina. E diz no dicionário da língua portuguesa que a obsessão é a ação ou efeito de importunar alguém. É uma ideia fixa. É uma palavra ou imagem que se impõe ao espírito. Isto está no dicionário. E diz a nossa doutrina. Nossa, não estou a dizer que todos sejam espíritas, nem que isso seja importante, não é? Mas diz a doutrina do espírito. É uma influência persistente que espíritos inferiores exercem sobre outros. Influência persistente que espíritos inferiores. Sublinhar esta parte aqui, não é? É sempre espíritos inferiores. Nunca ninguém tem uma opção causada por um espírito superior que se desengana, não é? Porque aí é mesmo o ego no expoente máximo. Pode não querer ver. E diz também, alguns no livro dos médiuns, que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre outros. E esses outros vamos arriscar e vamos chamá-los de obsidiados. Concordam ou não, e depois podemos riscar a palavra ao fim, ou cada qual pode aceitar ou descar. Vamos para já chamar de obsidiadas. E diz também o livro dos médiuns que a obsessão é um termo genérico que engloba muitas variáveis e muitas formas diferentes deste processo de se desenrolar. Normalmente, quando falamos em obsessão, o que é que nos lembramos imediatamente? Há um espírito desencarnado que nos está na causa na cabeça, não é? Ou seja, é uma ação de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. E esta é a vítima e aquilo é o algoz. Normalmente é sempre isto que nos assalta à mente e que é
o mecanismo aceitável. Mas está longe de ser assim, não é? Logo à partida, poderíamos pôr exatamente o contrário. Um espírito encarnado obsidia um espírito desencarnado. É verdade, não é? Normalmente, numa obsessão, as setas se fazem sempre em dois sentidos, mas tem uma preponderância. É este que, sobretudo, está a agir sobre aquele. Este alimenta a máquina, mas neste caso vamos aceitar que a influência é sobretudo de uns lados. E depois temos uma opção de um desencarnado sobre outro desencarnado. Isto é também muito comum, não é? Quando se doutrina um espírito, numa reunião de opção, chega-se à conclusão que existem imensos casos de espíritos obsessores ou obsidiados. Estão a fazer uma coisa porque mandaram fazer. Existem obsessões de encarnados sobre encarnados. É a mesma coisa, não é? Nós somos espíritos, estamos a estar numa realização espiritual aqui na terrena, as coisas não variam muito. O processo é o mesmo. Isto vê-se muito, não é? Aqui na Terra vê-se muito. Quando alguém está sob uma ascendência mental ou uma própria presença, há apenas, às vezes, quase que uma presença só, que exerce quase imediatamente uma ascendência quase magnética sobre uma ou mais pessoas. Ou aqueles casos mais simples, não é? Quando há uma paixoneta em que se fica com os olhos pescada morta porque foi só obsidiado por alguém, que aquilo às vezes dura 5 minutos, 5 meses, 5 semanas, 5 dias. E depois, passado 30 ou 40 anos, arrependemos completamente da figura triste que andamos a fazer nessa obsessão inconsciente. Existem muitos outros casos. Vamos pôr só aqui mais um. A auto-obsessão. Muito comum. Muito habitual. Reticências. E depois pode ser individual ou coletivo. Por exemplo, qualquer um de nós na sua área de trabalho, para chegar, ou na sua área de formação, para chegar ao ponto onde chegou, quase que diz assim, obrigatório para fazeres isto, tens que estudar aquilo. Quase que era obrigatório para nós, espíritas, estudar a obsessão, por exemplo, de estudar a história. Não é? A história da humanidade. Estudar, por exemplo, as guerras, a Segunda Guerra Mundial, como é que se chegou àquele ponto? Como é que meia dúzia de espíritos obsidiaram milhões de pessoas por discursos empolgantes, por magnetismos, por peças que se encaixaram ao longo de séculos? Como é que se chegou àquele ponto de uma obsessão coletiva de milhões e milhões de pessoas? Ficaram completamente obsidiadas. Não é? Coletiva, em que estavam imensos espíritos de um lado e do outro, a encaixar aquilo tudo ao longo da história da humanidade. Então, depois da obsessão, nós, quando observamos e tentamos analisar um caso que achamos que é uma obsessão, normalmente tenta-se situar o processo num determinado ponto para que se possa pegar nesse ponto e fazê-lo recuar, não é? A obsessão varia segundo o grau de constrangimento e segundo o género. Ou seja, segundo a quantidade e a qualidade. Não é? O grau de constrangimento é aquele ponto em que nós nos apercebemos que já se atingiu um determinado tipo de características e particularidades que se pensa que está já naquele tipo de obsessão, não é? A pessoa já não pensa por ela própria, já não tem vontade própria, ou ainda tem alguns lampejos de consciência, etc. Ou não, por aí fora, tem muitos casos, não é? E o género, tipo, não há duas obsessões iguais, não há dois espíritos iguais, não há duas causas iguais, não há dois efeitos iguais. Mas quando nós nos sentimos obsidiados, ou quando alguém próximo de nós está, nós tentamos ajudar,
Isto é fundamental. Então agora vamos pôr do lado tal que supostamente está a ter um papel mais preponderante, supostamente, porque normalmente não é isto que acontece, mas supostamente está, e que pretende realmente obsidiar, porque uma coisa é mistificar, outra coisa é obsidiar. Mistificar é só enganar. Como acontece também, mais uma vez, no nosso dia-a-dia, há pessoas que só querem enganar, só querem pregar uma partida, só querem fazer um embuste simples, mas há aquele que tem um processo muito mais complexo e atingir um objetivo muito mais à distância, que é dominar completamente uma pessoa. Mas, se o espírito pretende fazer isso, normalmente qual é as técnicas que utiliza? É desequilibrar a vida moral do alvo. É por aí que se conseguem as coisas. Normalmente é mexer no ego também, mas sobretudo desequilibrar a vida moral, porque aí vai desmoronar o edifício, vão se tornar difíceis os apoios espirituais e vai ser muito mais fácil abrir portas, imensas portas, para que o obsessor consiga atuar. Daí que afinal é fácil, é apenas um descurado na nossa vida moral. Depois, neste grau de constrangimento, Allan Kardec, mais uma vez, estabeleceu aqui 3 grandes grupos de obsessões para nos ajudar a distinguir aqueles 3 pontos mesmo distintos. Existem obsessões que normalmente nunca passarão de obsessões simples. São situações mais banais. O próprio espírito normalmente nem se preocupa em esconder a sua intenção. Por exemplo, é o caso dos fenómenos de efeitos físicos, fenómenos de perturbações várias, a influência mental apenas para impor um sistema, para impor uma ideia, uma forma de pensar. Mais uma vez, é o que acontece também connosco, não é? Constantemente. Muitas pessoas têm a necessidade, gostam imenso que todos os outros pensem como eles. Gostam que tenham os seus gostos, o seu sítio de férias é o melhor, as músicas que gostam devem ser ouvidas por toda a gente, os livros, a roupa, as cores, o sítio onde mora. Gostam de impor sistemas e não partilham, nem estão abertas a outras formas de estar. E os espíritos, como têm muito tempo, deste tipo de espíritos, então dedica-se a este partilhar. Este é muito simples, até para perdermos muito tempo a falar nele, não é? É facilmente aceitável. Mas depois, normalmente, o que acontece é que o espírito pretende outras coisas, não é? Se pretende dominar, pretende que o mais rapidamente possível consiga manipular o obsidiar. E o que é que faz? Faz um processo de fascinação, não é? Em que vai fazer todos os possíveis para que o obsidiado comece a pensar tudo aquilo que ele quer que ele pense. E comece a fazer tudo aquilo que ele quer que ele faça. Começa-lhe a paralisar a vontade e começa a envolver energeticamente e magneticamente. Ou seja, paralisa-lhe o raciocínio. Vemos isto também imensas vezes, não é? Quando tentamos chamar a razão a alguém, o tal até que está apaixonado, está completamente cego, está apaixonado por uma pessoa que não... Eu vou dizer que não merece, mas é muito forte, não é? Mas por alguém que não é nada do que aquilo que a pessoa está a ver. E está cego. E alguém que está ao lado, bate-lhe assim na cabeça, está alguém em casa? Não, olha que se calhar não é que está a ver. A pessoa reage mal. Reage mal, normalmente, não é? Não quer ser chamada à razão, não quer que alguém lhe abra os olhos, nem que alguém acorde, não é? Porque já pode estar obsidiado em um processo inicial. Mas num processo mais à frente, torna-se quase impossível acordar a pessoa, acordar o obsidiado. Dizem até os espíritos que é mesmo impossível complicar as situações. E depois, mais à frente, claro que isto aqui é tudo muito resumido, não é? Como sabemos. Há aqui muitos pontos intermédios, muitos pontos intermédios.
consegue mesmo completamente comandar a vida do obsidiado. Quando chegamos à subjugação. É evidente que os espíritos que obsidiam através destas intenções já não são espíritos muito inferiores no sentido de esperteza, não é? Inteligência, esperteza é um bocadinho forte, não é? Já são espíritos muito destros, muito hábeis, já conseguem ver mais ou menos como é que funciona a mente, como é que se influencia o comportamento, como é que têm muita paciência, são hipócritas. Então, estão ali a elaborar o processo com muita minúcia, não é? E depois, quando chegamos à subjugação, como a própria palavra diz, o obsidiado está subjugado. O jugo, como sabem, é aquela parelha que se põe em cima da cabeça do gado, não é? Não sei se estão a ver. Em que o gado fica subjugado. Fazer o que o pastor diz. O jugo. Pronto, é que o obsidiado fica como que um jugo fica subjugado. Antigamente utilizava-se a palavra possessão, não é? Antigamente, hoje. Allan Kardec não quis utilizar a palavra possessão porque era um linguista. A palavra linguista, não sei se está aqui alguém que domina o português, mas a palavra possessão implica coabitação. Se implica coabitação, não se pode utilizar para a obsessão porque um espírito não coabita dois espíritos no mesmo corpo. Quando muito envolve e faz uma articulação célula a célula, mas não coabita no mesmo corpo. Daí que Allan Kardec não tem utilizado esta palavra e utilizou subjugação. Quando chegamos a este ponto, é muito complicado perceber. Muito difícil conseguir ter sucesso. E a subjugação adquire também dois grandes tipos diferentes. Uma subjugação com caráter predominantemente moral e físico. Se for moral, é a fascinação no seu limite máximo. Se for físico, o espírito comanda fisicamente o obsidiado. Portanto, aqui neste caso, só se dá aqui e aqui. Não é? Portanto, consegue fazer com que o obsidiado faça todo o número de cenas imaginárias que se consegue ver através da manipulação. Depois, a auto-obsessão. Todas estas têm um caráter prático, mas esta convém estarmos mesmo muito atentos, porque parece uma coisa difícil de acontecer, mas não é. Encontrei aqui um textozinho, gostava de ter sido eu a escrever isto, não conseguia escrever isto. Está aqui um pensamento fabuloso. Alguém que escreve isto é alguém que tem aqui a cabeça muito bem arrumada. Seja assim. O pensamento é a energia que constrói imagens, que se consolidam em torno de nós. É verdade, nós físicos já chegaram a essa conclusão. O nosso pensamento é energia. E ainda há pouco li no jornal que não vai ser necessário falar para comunicarmos com os outros. Já vão existir máquinas para captar o pensamento de energia no ar e de uma forma escrita ou auditiva, ou seja o que for. Que para quem tiver problemas, os 5 sentidos, poder ultrapassar essa limitação. Essas imagens ficam impressas no perispírito. Elas formam um campo de representações das nossas ideias. Os espíritos veem isto. Por isso que é muito fácil para eles nos manipular. Eles sabem constantemente qual é o nosso campo, o que é que nós projetamos, que tela é que estamos a termos em determinado momento, não é? Em termos espirituais. À custa dos elementos absorvidos no fluido cósmico universal, as ideias tomam formas sustentadas pela intensidade com que pensamos nelas. A matéria mental constrói em torno de nós uma atmosfera psíquica, que é a psicosfera, não é? Como já ouvimos muitas vezes, onde estão representados os nossos desejos. Neste cenário estarão todos os personagens que nos aprisionam o pensamento pelo amor ou pelo ódio, pela indiferença ou pela proteção.
etc. Medos, angústias, mágoas não resolvidas, ideias fixas, desejos de vingança, opiniões cristalizadas, objetos de sedução, poder ou títulos cobiçados, tudo se estrutura em ideias-forma. Na psicosfera que alimentamos, tornando-nos prisioneiros dos nossos próprios fantasmas. A matéria mental produz a imagem ilusória que nos escraviza, porque é por isso que nós somos assim obsidiados pelos nossos próprios desejos. É aqui um pensamento fantástico. Quantos de nós pensam nisto com frequência? Quantos de nós somos obsidiados pelo nosso próprio pensamento? Se calhar todos, não é? Uns de uma forma muito mais extrema. Vamos falar nos casos extremos. O hipocôndrio, que tem tanto medo de ficar doente, está sempre a ler os sintomas da doença nas revistas, acaba por fabricar uma doença. É o que está aqui escrito. Não é? As ideias de forma acabaram por fabricar a doença que ele tanto receava, que ele tanto temia. Não é? Porque a mente cristalizou, concentrou-se à volta daquele foco e acabou por criar aquilo. O pessimista acaba por criar um problema. O otimista acaba por pôr o sol a brilhar na sua vida. Uma variante dá sempre a pensar em promoção social e em dinheiro, etc. Então, vamos passar à segunda parte. Até que estejamos a lembrar mais ou menos o que é a obsessão. Agora, como é que a reconhecemos e o que é que podemos fazer para a inverter? Como é que se reconhece uma obsessão? Uma das formas mais simples, práticas e comuns é através da sensibilidade que todos nós devemos cultivar. Não é? Sensibilidade mediúnica ou não. Sensibilidade só na sua forma mais simples. Só se consegue, normalmente, quanto mais desmaterializados estivermos. Quanto mais equilibrados estivermos. Não é? Quanto menos acelerados vivermos. Quanto mais ponderados formos. Conseguir parar o tempo de vez em quando e sentir tudo aquilo que se passa à nossa volta. É muito mais fácil identificar uma presença mental, uma ideia que transpassa com alguma frequência que eu não identifico comigo. Se eu viver muito rápido, não consigo detectar isso. Quando detecto, já vai muito à frente. Ou nem consigo, já não vou conseguir detectar. Não é? Quando, por exemplo, no caso dos médiuns, que sentem as coisas de uma forma mais ostensiva, quando começa a crer na infalibilidade dos espíritos, quando de uma forma cega começa não queria dizer endeusar, mas quase que a elogiar de uma forma irracional um espírito que com ele se comunica com alguma frequência. E que esse espírito não falha, que é infalível, etc. Já está numa rampa deslizante em direção à escorregadela. Sempre também que nós, como médiuns, tivermos alguma facilidade em comunicarmos com os espíritos, em que eles nos elogiem com muita frequência. Ou não, basta que nos elogiem. É muito mau isso. Um espírito superior, ou um bocadinho superior, nunca nos elogia. Nunca. Porque sabe que nós escorregamos com muita facilidade quando fazem isso. No nosso estado evolutivo atual somos muito vaidosos. Não é? E eles evitam fazer isso ao máximo para que não fiquemos, para que o nosso campo moral não se afete. E é muito. Lembro-me sempre daquilo que aconteceu com Allan Kardec, não é? Quem já estudou com alguma pormenor de Allan Kardec não consegue detectar quase uma fase da vida dele onde ele se tenha dado à humanidade, no fundo, de uma forma geral, em termos de pedagogia, em termos de muitas áreas, não é? Da sociedade. Ele teve uma vida imaculada e depois dedicou-se ao espiritismo 20 horas por dia. E já se vinha a dedicar a sério, não é? As suas reencarnações anteriores já vinham
nessa direção. Ele, quando faz a pergunta ao Espírito da Verdade, se eu falhar, e se eu não estiver à altura, e se eu falhar, ele só responde, vais substituir. Não ia estar com falinhas, não, tu não falhas, tu já viste há quantas semanas preparaste para isto, não sei há quantos séculos, não sei o quê, tu estás inteligente. Eles nunca dizem isso, nunca. Só disseram mais substituir, arranjamos outro. Não é? Agora, quem somos nós para que o Espírito esteja a dizer tu és mesmo brilhante? Tu vais escrever, como o Allan Kardec, uma obra notável. Não é? Não fazem isso. Quando também reagimos mal às críticas, não é bom. De uma forma geral, somos poucos os que temos humildade suficiente para que aquele verniz não instale, não é? Mas há uma fase em que aquilo é mais agudo ainda do que o costume, em que nós não estamos mesmo para aí virados em aceitar críticas ou sugestões. Quando também detectamos em nós ou no tal amigo que nós estamos atentos que os rumores e as desordens ao seu redor são muito mais frequentes, muito mais intensas. É já os espíritos a tentar afastar e a tentar... Há faíscas no ar, não é? Estão a tentar desunir, a tentar afastar os amigos ou as pessoas que possam chamar a atenção. Claro que a melhor forma de conhecer uma obsessão é conhecimentos espirituais, não é? É o tal estado em que estamos muito atentos, estamos calmos, estamos vigilantes e depois é saber reconhecer todas estas particularidades através do estudo. Depois também uma pergunta que podemos fazer é: o que é que sentirá o obsidiado? Ou o que é que nós já sentimos várias vezes na nossa vida? Se alguém quiser reconhecer que já foi obsidiado. Um pouco aquilo que já fomos dizendo anteriormente, não é? Normalmente o que se sente é uma envolvência, estamos envolvidos. Há qualquer coisa diferente, eu não sei o que é, mas há qualquer coisa diferente. Sinto que parece que estou numa atmosfera mais densa. Uma espécie de um frenesim diferente. O meu pensamento não flui com tanta liberdade. Eu penso coisas com muito mais intensidade que normalmente não pensava, com outra matriz. Saber ler estas matrizes, que isso é que é muito difícil. Além de estarmos envolvidos, estamos perturbados. Claro, quando não é só o nosso cérebro que está a pensar, quando eu, o Espírito, estou a utilizar duas bases de dados, não é? Estão duas bases de dados a perspassar sobre o meu perispírito, há uma confusão. Temos mesmo que estar muito desatentos para deixar que isto aconteça, não é? Mas estamos, muitas vezes. E depois também constrangimento. Começamos a ser, não é forçados, mas lá perto. Mais uma vez vim aqui. Não queria ir, mas mais uma vez vim. E depois penso assim, sou eu que sou, também. Claro que sou, só que eu tinha conseguido aquilo. Mas houve ali um empurrão extra. Este empurrão extra é que é importante detectar. Este empurrão extra que já foi mais forte do que da última vez que eu vim aqui. Não é? Inquietação. Inquietação porquê? Porque se temos de um lado da balança alguém que nos está a desviar, temos do outro lado alguém que nos está a iluminar. E esta luta que se está a processar aqui à minha volta, eu fico inquieto. E depois interferências várias no processo mental. Muitas. E reticências também. Muitas coisas. Agora, o que é que pode causar isto? O que é que isto aconteceu? Nós sabemos que há lei de causa e efeito, não há anarquia no mundo espiritual. Eu não tive sorte nem azar porque isso não existe. Se isto são leis divinas que regem o comportamento e as relações interespirituais, porque
Porquê é que essas coisas acontecem? Acontecem porque nós nos relacionamos. Não é? E se até aqui, ao longo dos séculos, os relacionamentos foram sobretudo de sobrevivência, já houveram, é evidente, relacionamentos com uma graduação inferior, afetivos, emocionais, muito de variada ordem, mas cada vez são mais intensos. Nós temos relacionamentos espirituais cada vez mais intensos. Estamos a descobrir formas diferentes de nos relacionarmos. Essas intensidades, esses laços completamente cruzados, é que por vezes são muito difíceis de deslançar. E quando, por exemplo, um desamor se transforma em ódio, porque muitas vezes se transforma em ódio, normalmente o ódio é o amor disfuncional, não é? Cria, e lá está, porque também somos espíritos inferiores, não sabemos perdoar, não sabemos analisar as coisas friamente, reagimos, não reagimos. E existem espíritos que conseguem sentir necessidade de vingança durante séculos. E durante muitas reencarnações. E alimentam esta máquina de ódio quase que parece eternamente. Por exemplo, alguém que sofreu, entre aspas, um golpe muito duro. Mataram um filho, por exemplo. Pode não conseguir perdoar o assassino durante uma eternidade. E pode querer atazanar essas próximas existências de uma forma quase ininterrupta. Portanto, uma das formas mais frequentes, uma das causas, é a vingança, ódio, rancor. Outra forma, mais simples, é a inveja do bem. Que se passa também na nossa vida. Há pessoas que não se sentem à vontade com o sucesso dos outros. Não é? Mais de férias, que sorte! Que sorte! Fazer chover, não é? O tom de voz, a carga da voz, já tem esse saco que está lá tudo. Nesse saco está lá tudo, já está lá. Eu nunca fui a Nova Iorque, que sorte! Quem diz isto diz muitas coisas. Eu nunca poderei comprar essa casa. Eu nunca poderei deixar de fazer contas. Não sei que eu não sou tão bonito como tu. Não é? Eu não tenho um filho o sucesso que o teu tem. Inveja. É uma característica ainda muito cunhada em nós espíritos em evolução. E os espíritos desencarnados invejam o nosso sucesso. Não tiveram sucesso na sua existência porque é que aquilo há de ter. É outra causa da obsessão. Por cobardia obsidiam os fracos, por exemplo, até há espíritos que obsidiam deficientes mentais, por exemplo, que é fácil. Têm uma necessidade muito forte de dominar alguém. E por cobardia conseguem obsidiar mendicantes. Claro que isso não acontece, e só acontece desde que a lei de causa e efeito encaixe, senão não é autorizado que isso aconteça. E depois, por razões ainda mais simples, tais obsessões simples, apenas por um simples desejo de atormentar, um simples desejo de impacientar. Mais uma vez, é comum a humanidade. As pessoas não gostam de ver alguém aqui numas escadas, a escorregar, a trocar uma palavra em direto na televisão, para se rir, ou não é assim que se diz. Que até partilham um vídeo no Facebook que alguém tem uma infelicidade desse género. Vamos tornar espíritos obsessores, não? Se fizermos isso, não é? Por esta característica. Sentem um simples desejo de envergonhar e fazem o sistema constantemente. Estes já se cansaram deste, já fez as figuras todas que tinha a fazer, no apartamento ao lado, vai ver o preço. Causas de obsessão. Às vezes, nem havia esse objetivo, os espíritos não tinham esse objetivo de nos obsidiar, mas pusemos ao jeito, muitas vezes. É o caso daqueles que têm ideias profundamente negativas, pessimistas, são algo muito fácil.
extremamente fácil. Pois é, já vistes? Tu és mesmo feio e tal, vai dar mais um colo. Portanto, aspiram aquelas irradiações de volta e tal, ou outra coisa qualquer, não é? Tão fácil. E naqueles casos extremos das depressões, do desânimo absoluto, a pessoa nem sequer tem energia. Se não tem energia, ainda se torna ainda muito mais fácil. Não é? O indivíduo que é irritadiço, colérico, muito fácil, também para eles. Quando, sei lá, uma situação de trânsito, de repente está a dizer um insulto, um palavrão, mas aquilo começa a crescer, não é? Porque há muitos que se chegam porque adoram aquele tipo de gritos, aquele tipo de. Que eles é que querem lançar os impropérios, não é? Eles é que querem fazer. E pegam naquela máquina, naquele terminal que está ali e utilizam como autêntico boneco. Não é? Nos vícios tóxicos, muito fácil, então aí é que é extremamente fácil. Porque a pessoa está alienada, está entorpecida, está alcoolizada, ou drogada, ou seja o que for, é extremamente fácil para eles dominar. No desregramento sexual, na maldicência, é das piores coisas que eles utilizam em maldicência. No avarento, no egoísta, no ocioso, no preguiçoso, no que sente os remorsos por sistema também. E depois, como já dissemos, é fundamental reduzirmos a velocidade com que vivemos. Tentarmos mesmo não fazer essas cenas. Porque surgem de impulsos. Os impulsos são próprios do stress, da agitação, da loucura que escolhemos para viver. Mais alguns fatores predisponentes. São tudo dicas que eles nos deram, são mesmo os nossos amigos, não é? Porque há um batalhão de outros a lutar para que isto não aconteça. Sempre que tivermos piques de autoritarismo, de prepotência e de presunção, também é muito fácil para eles manipularmos, não é? Aquela pessoa que adora subjugar, que não aproveita, não desperdiça uma oportunidade para se aproveitar. Por exemplo, há um recém-chegado ao nosso posto de trabalho e há que para fazer as piores coisas, não é? Há que o fazer sentir que eu já estou aqui há 20 anos, não é? Isto não é assim. Mas é uma coisa que não tem lógica nenhuma, mas fazemos. Sempre que temos algum posto de poder, somos muito tentados a abusar. Não é? Acontece isso. Mesmo naquelas coisas que parecem naturais, como pais abusar para os filhos, impor regras às vezes que não têm grande inteligência, por exemplo. Regras de comportamento, ou regras de estar, ou tempos, ou seja o que for, cala porque eu sou o teu pai. Pois claro, eu não consigo explicar porque é que aquilo é bom, não é? Se eu mando calar por isso simplesmente, ou se eu levanto a voz, perdi a razão, é sinal que eu não consigo explicar com o mesmo tom de voz. E então, se formos dados à belicosidade, que não é pior, não é? Aquele que sente mesmo necessidade de extravasar com violência os comportamentos, esse aí é mesmo uma vítima, entre aspas, entregue às feras. Outra coisa também, o ciúme. É terrível, não é? O ciúme é terrível porque é fácil para eles separar o ouvido. E isto, e aquilo. Está mais atento. As cenas que às vezes fazemos é mesmo só cenas, não é? Não, se quiser,
partir para outra, falta também 7 milhões de seres, para qual mais interessante, não é? O que é que nos havemos de prender a uma pessoa? O universo está aí com bilhões de espíritos e há pessoas que matam por um desamor, que matam por um segundo, que sofrem por um segundo. Sempre que temos complexos de culpa, isso é terrível, mete-nos num buraco de difícil saída. E esses complexos de culpa, às vezes duram muito tempo, vidas inteiras. Ou o complexo de superioridade, que já falámos anteriormente. A desconfiança também é uma característica muito presente, não é? O fanatismo. Temos vários tipos de fanatismos e de idolatrias. Às vezes conseguimos idolatrar alguém porque é famoso. E depois, mais à frente, vimos que essa pessoa, como pessoa, não mereceria que eu tivesse gasto 5 minutos da minha vida a idolatrá-lo. E ao idolatrar, eu tenho características de obsidiável. Aquela pessoa obsidia porque é o todo-poderoso que eu acho que é a pessoa, o exemplo número 1 em termos de espíritos, em termos de humanos. E adoramos ou idolatramos pessoas ligadas à música, ao cinema, à política, ao desporto, etc, 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 etc. E muitas outras, não sei quantas vezes à frente em termos espirituais muito mais interessantes, discretas, aquilo não nos toca nada, não é? Porque temos ainda muito destas características. Gostamos daqueles tais lustres, dos holofotes, que lá está, porque até invejamos um bocadinho as particularidades dessa pessoa. Eu gostava de jogar tão bem como ele, eu gostava de cantar tão bem e tal, e aquela supervinha a Deus. E põe-nos ao jeito para sermos auxiliares. As vaidades, etc, etc, etc. Depois também, quando entramos na faixa da impaciência. Isto está muito grande, eu vou beber, elas são saímos daqui mesmo baratos, não é? Porque afinal, no meio dessas coisas todas, há alguma coisa, não é? Mas o problema é que no meio disto tudo há muitas coisas, isso é que é um problema. Sempre que estamos muito impacientes, vamos imaginar como é que isto funciona, não é? Torna-se também muito fácil. Olha, quando acreditamos que a nossa dor é maior, eu sou um Cristo, não é? Quando há pessoas para elas têm os maiores problemas do mundo. E quando alguém começa a partilhar até para que a pessoa possa ver, que não dizer, não sei bem assim, ela desenrola ainda mais 30 ou 40 tragédias que já lhe aconteceram. Põe só jeito, não é? A própria atitude faz com que esteja muito obsidiada. Quando imaginamos maldade na atitude dos outros, é o julgar. Quando temos muito essa característica do julgar, em vez de vermos na tal linha da vida, realmente está a fazer aquilo e não está a conseguir perceber que se fizesse diferente era melhor, não é? Vamos, mais uma vez, eu seria fazer aquilo. Colocamos numa atitude de possível obsessão. Quando sentimos muita ingratidão, ainda temos muita necessidade de retribuição. Raramente fazemos uma coisa completamente despretensiosa. E ficamos magoados quando alguém que fizermos imenso se afastou, por exemplo. Já viste? Eu fiz tanta coisa para aquela pessoa, já não telefona, já não visita, deixei de ser o best friend, o melhor amigo, não sei o quê. Porque não fizemos as coisas de uma forma completamente altruísta. Estávamos à espera de alguma retribuição. Quando comentamos o lado menos feliz desta ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando nos queixamos, sobretudo, é das piores coisas, não é? Eu foco muitas vezes isto porque
modéstia à parte, eu considero uma pessoa relativamente paciente, mas não tenho paciência para os queixinhos. Porque nós temos tantas coisas boas, e porque é que a gente não está sempre a dizer que queixamos? Eu não tenho amigos, porque a minha infância foi isto, o meu presente é aquilo, o meu futuro vai ser de certeza aquilo, porque me dói o pé, porque comprei não sei o que não devia ter comprado, depois está a chover, depois estava a sol, estava a sol, depois está a chover, porque eu estou cansado, porque eu estou triste, porque não sei o quê, nem aguento, não é? Deve viver ao lado de uma pessoa desta. E se temos um amigo deste, dá-nos um prazo de 2 anos, 3 anos, para ninguém aguenta, em troca de amigo, não é? E isto, como eles dizem, é uma brecha psíquica. O queixinhas que está sempre a dizer, a desenrolar os seus problemas, no fundo, gosta do seu papel de vítima. E está naquela posição de querer receber sempre apoio, sempre conforto, e sempre, não, olha que não, olha que não, olha que não. Quase como o Olival, não tinha assim uma amiga, todos os dias chegava ao trabalho, era só problemas, ele todos os dias, até que um dia ele também estava chateado, assim, realmente tu és feia, tu és isso, e não tens o cabelo uma desgraça, não sei quem, sei quem. E eu creio que essas pessoas às vezes merecem uma razão, não é? Realmente tens razão de tanta coisa mal, porque isto, tudo. Não, e acorda para a vida, não é, Graça? Como tu dizes muitas vezes. Acorda para a vida. Quando supomos que o nosso trabalho é excessivo. Quando supomos que o nosso trabalho é excessivo. Então, se são os próprios Espíritos a dizer, não vos cuidado mais do que aquilo que vós suportais. É que nós temos sempre a sensação que estamos a ter uma vida muito difícil. Será que estamos a arregaçar as mangas? Será que estamos a fazer tudo aquilo ao nosso alcance? Mas eles dizem, quando passamos os dias a exigir esforço sem prestar mais leve serviço. E quando pretendemos fugir de nós mesmos. E que chegamos às vezes a um ponto da vida em que já não temos projetos, metas, objetivos e pura e simplesmente deixamos que a vida se desenrola. A vida vai se desenrolar, eu estou à espera sempre do que possa vir cair e acontecer. E quando também fugimos para o entorpecimento, que é ainda pior, não é? Entorpecimento é aquela ociosidade inerte mesmo, em que vegetamos no sofá, em que vegetamos na bebida, em que vegetamos no sono, em que tentamos desperdiçar a vida a dormir, horas e horas, em que desperdiçamos nos vícios tóxicos, as bengalas, não é? Como nós imaginamos no mundo terreno, neste momento para nós às vezes é fácil fazer isso. Eu estou aborrecido hoje, estou aborrecido, vou para a cama mais cedo. Estou aborrecido, vou vingar, vou comer até arrebentar, ou vou beber, ou vou não sei o quê. Só que quando for espírito desencarnado não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fugir da minha atmosfera mental. E vai ser um calvário real para muitos espíritos que aqui na Terra têm esse tipo de bengalas para resolver as coisas da forma mais fácil. E depois nós vamos ser 100% menos. Não vamos ter essa forma de resolver as coisas. Faltam alguns minutinhos. Mas fica também um alerta para não confundirmos a obsessão com incúria. Por vezes também se atribui um processo ou um espírito. Mas eu não escondem as canetas, estão aqui, certeza absoluta que foi um espírito que me escondeu as chaves. Quando a maior parte das vezes somos demasiado desarrumados, não somos organizados, ou até pensamos que também houve uma ideia que se varreu com um espírito, estão impostos, não fica nada. Sou eu que já estou completamente descontrolado. Portanto, eles dizem que em muitos casos deve-se muito mais à incúria e à imprevidência do que propriamente aos espíritos. Depois eles têm as costas largas, não é? É mais fácil atribuir-lhes a responsabilidade. E depois também acontece muitas vezes que há uma simples mistificação, como já dissemos. Ou seja, ele só quis pregar aquela partida.
fez feia a vida dele. Porque este tipo de espíritos, como é evidente, são espíritos inferiores. Não têm muita paciência. E se nós não lhes darmos grande facilidade, ele parte com um hábito mais fácil. Não é? Efeitos da obsessão. A nível físico, degeneração celular. Porque se há uma perturbação constante, constrangimento, etc., uma envolvência, uma atmosfera pesada em termos vibratórios, vai acabar por descambar uma doença física. Há um órgão mais frágil que vai acabar por acusar aquela presença. Em termos sociais, imensos efeitos. Como já dissemos há bocado, não há quem ature um amigo que vem sempre à nossa beira, em vez de assinalar e tal, estou sorridente e tal, vem outra vez contar um problema qualquer. Não é? O que é que se gera? Antipatias, afastamento, as pessoas fogem a 7 pés dos obsidiantes, fogem a 7 pés de lutas na família, desconfianças, cansaços familiares, pessimismo e depressão. A nível espiritual, reticência, porque isto aqui eram muitas palestras para falar sobre isso. Inclusive na loucura espiritual, que é muito pior que a loucura terrena. Muito pior. Meios de combater. O que é que podemos fazer? É fácil. Elevação moral. Começamos logo daquela mais difícil, não é? Se nós estivermos numa faixa vibratória mais equilibrada, mais nobre, é completamente impossível um espírito nos obsidiar. Nem que queira. Que isto lá está uma anarquia. Isto funciona tudo por leis. Se eu tenho me esforçado, se eu tenho tido bastante cuidado, se eu tendo otimista, alegre, etc., não é hipótese os outros que andam noutra frequência mental de sintonizarem comigo. Não se percebe. Autoridade moral e intelectual tem muito a ver, não é? Conhecimento, ler e aprender. Já estamos mais atentos. Então ainda estudámos isto no curso semana passada, não é? Não, sim, nós estudamos a opção para aí 3 ou 4 vezes. Eu peço só no curso. É preciso ter azar, deste logo a palestra para não falar da opção. E agora falámos sobre isto, na hora das leis, amigos dos membros sobre isto. É isto que está a acontecer hoje, não é? Orar e vigiar, dizia Jesus. É muito importante orar e vigiar. Meios de a combater, paciência. Um de nós que cultivar a paciência, os espíritos fogem a ser pés disso. Eles não têm essa característica. Persistência, amor e caridade. Um misto, temos que ter uma atitude, quando identificamos a situação, temos que ter um misto de severidade e benevolência, como tem um bom educador. Normalmente imaginamos que ser severo é mau. Não é nada mau. Ser severo, no bom sentido, é uma característica de um orador, de um educador por excelência. E se o espírito sentir um pulso firme, que aquela pessoa está a ser severa, uma pessoa que tenha essa atitude, está-se a preocupar com o outro. Porque senão desprezava, porque senão ignorava. Não é? O educador que se esforça é aquele que dá uma sapatada, porque gosta e quer que o outro modifique, não é? Provarmos ao espírito que não estamos iludidos. Provar mesmo, não é? Da boca para fora. Cansar o obsessor. Hábitos de disciplina. É só este ponto que podemos falar em uma hora. Ter uma vida disciplinada torna impossível acontecer uma obsessão. Mas não tendo, normalmente. Se formos médiuns e estivermos a exercer a mediunidade numa reunião para o efeito, interromper imediatamente o trabalho. Porque ele torna-se suspeito. Doutrinar esse espírito numa associação espírita ou espiritualista, mas nunca na nossa casa, porque não tem características para tal.
fazer o passe, sobretudo na subjugação, porque há um déficit energético a nível do perispírito, a nível do corpo físico do subjugado. E sem essa reenergização, torna-se muito mais complicado. Encher a nossa casa mental com pensamentos e ideias positivas. E ver tudo numa perspectiva bidimensional da vida. Se analisarmos as coisas de uma forma terrena, não conseguimos ver o resto do iceberg, só vemos a pontinha que está fora da água, não é? Se estivermos constantemente, é o que dizemos algumas vezes, é estranho como às vezes concordamos com tudo que a doutrina nos proporciona e saímos daquela porta e somos outra pessoa. E não conseguimos cruzar a informação em todos os minutos da nossa vida. Se conseguíssemos levar no presente, no consciente, sempre isto, era muito mais difícil as coisas acontecer, este tipo de coisas acontecer. Porque analisaríamos sempre isso tudo no iceberg inteiro. Depois, uma das coisas que também fazemos aqui na nossa associação é alertar que a cura das obsessões é demorada. Porque a mudança de postura também. Se isto tem a ver com portas que abrimos, tem a ver com comportamentos que temos, ninguém tem a ilusão, a natureza não dá saltos. Nós até queremos que ela dê nestes casos, não dá. Nós temos muitas reincidências. Não é? O trabalho do centro espírita é mínimo. Mínimo. A maior parte do trabalho terá que ser feito pelo próprio e pelos seus familiares que vivem próximo para lhe dar uma mãozinha. Nós aqui só apresentamos o norte e o paciente, ou o auxiliar, é que tem que caminhar para o norte. Ninguém caminha por ele. Há quem engane as pessoas que estão a sofrer a dizer que vão fazer um passo, mas ou são contratados ou são contratados nada. A pessoa vai voltar vezes após vezes, durante uma vida inteira, estamos sempre a alimentar o processo que nunca se resolve. A pessoa não anula a causa. Nunca é explicada a causa e vai continuar sempre a depender de reuniões de desobsessão, de paz, da vida inteira. Existências inteiras porque não toma a sua vida nas suas mãos. Conclusões. Não existem culpados nem vítimas. Isto é um processo de aprendizado. São reajustes e reencarnatórios. A causa do moralista é a ignorância. Ninguém sabe quando começou o processo. Que é que este tem uma necessidade gigantesca de obsidiar aquele, de dominar aquele. No seu patamar de consciente estão lá muitas coisas que aconteceram. E este que até descobre que este, por exemplo, matou o filho dele, mas se calhar este já fez coisas piores a este, no passado de sempre. E aquilo é um novelo gigantesco que às vezes se desembrulha e que envergonha os dois quando descobrem que afinal desperdiçaram não sei quantos anos, não sei quantas vidas naquele processo. Portanto, o obsidiado também nunca é vítima. Nós nunca nos podemos dar. Não me resolvem isto, tenho aqui um imposto, não é? Ou seja, nós sempre temos um problema desses, é porque nos identificamos com um comportamento. Lembram-se daquelas todas brechas psíquicas que falámos, aquelas causas. É sempre porque sintonizamos com um problema qualquer que vai ser aproveitado. Tornamos obsidiáveis. Depois, estamos sempre 100% sintonizados com o bem, 100% lúcidos, 100% despertos e 100% conscientes. Nas grandes decisões que vamos tomando ao longo da nossa vida, nas opções, nas afinidades, nos pensamentos, nos julgamentos, nas pequenas decisões, estamos, nem nessas estamos. Nas leituras que fazemos, como vivemos os nossos tempos livres, as companhias que escolhemos, nas atitudes que temos, na disposição em que estamos. Portanto, isto é muito fácil de acontecer. Bem-vindos
à realidade. Vamos permitir, finalmente, vamos permitir que escolham os livros que lemos, quantas vezes poderíamos ter uma leitura muito mais importante para nós. Eu disse, vais ler isso? Já viste quantas páginas tem isso? Nem tem figurinhas nem nada. A última vez que leste esse livro, detestaste ler esse livro. Deixar. Vamos aceitar que eles decidam que estamos cansados para andarmos aqui a arrastar-nos uma vida inteira, que nos adormeçam nas palestras. Uma das coisas que eles mais partilham connosco é que até nos conseguem adormecer nas palestras. Fazem de nós o que querem, sentirmos cansados e entorpecidos, com vontade de dormir, porque eles conseguem nos magnetizar à distância. Aqui não conseguem entrar porque vai tendo alguma proteção espiritual. Mas eles dizem que não é necessário entrar, que eles têm uma acoplação tal connosco que nos conseguem magnetizar à distância. E muitos adormecem aqui nestas cadeiras, não é porque o orador é chato, é porque eles não querem que vocês ouçam e acordem para a vida. Vamos permitir que nos afastem dos amigos, que imponham sistemas, que decidam ou que aconselhem. E por último, uma frase muito bonita que eu li antes de vir: uma atitude pode mudar a história. E já chegamos ao fim. Peço desculpa mais uma vez termos atrasado. Vai-se seguir o passe. Pedimos silêncio para quem ficar aqui nesta sala e para quem for para a outra, claro.